Eu estou vendo o futuro. Você quer saber o que vai acontecer no marketing em 2018? Se liga aí. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Digitalizando. Como vocês devem imaginar, hoje nós vamos prever o futuro. Mas antes, se inscreva no canal, já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar a gente a crescer aqui o canal também. Vamos lá! Chegamos enfim a dezembro. É o mês talvez mais aguardado do ano, 13º, fechamento de metas. O importante a gente chegar agora aqui no final do ano é realmente entender o que a gente teve de aprendizado, o que a gente fez que foi bacana, o que a gente fez que pode ser melhor o ano que vem. Eu acho que é um momento de reflexão mesmo na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, e com as empresas não é diferente. E nessa época do ano a gente já está bastante acostumado a ver aqueles artigos que falam sobre tendências para 2018, esse tipo de coisa. Então eu preparei aqui para vocês hoje um vídeo justamente para a gente falar as tendências do marketing para 2018. Então já quero deixar claro que esse vídeo na verdade é uma mistura de tendência do que a gente tem observado e entendido do movimento do mercado e também lido a respeito, mas também tem um toquezinho pessoal meu de desejos de coisas que eu gostaria de ver acontecendo. Ao longo do vídeo eu vou tentar separar o que é desejo do que realmente é uma tendência de mercado. A primeira grande tendência que eu imagino agora para o próximo ano, e a gente tem visto muita gente falar disso, tem muito a ver com talvez o fim, ou pelo menos a diminuição dos efeitos da crise que a gente sofreu aí ao longo dos últimos anos. A gente já tem visto a economia de alguma forma se recuperando, aí não estou falando agora especificamente de crise política, mas focando bem realmente na crise econômica. Então a gente tem visto a atividade do mercado voltando, não ao normal, mas pelo menos aquecendo um pouco em relação ao que foram os anos anteriores. O mercado de trabalho também voltando a aquecer, o mercado gerando vagas, isso é bastante importante. E baseado nisso, eu entendo que esse ano agora de 2018, por conta desse movimento, por conta desse aquecimento, vai ser um ano que o marketing vai ganhar maturidade, principalmente o marketing digital. Então muito do que foi feito nos últimos anos, até por conta da crise, foi feito meio às pressas, foi feito de alguma forma muitas vezes equivocada para conseguir ter o go-to-market o mais cedo possível. Eu vejo que a partir de agora, acho que as empresas vão dar aquela respirada funda e vão começar a olhar o que foi feito e o que pode ainda ser feito, mas num nível de mais maturidade. E aí a gente entra na nossa primeira tendência, que eu diria que a partir desse ano, tudo que tem a ver com dados, todo esse movimento que foi feito no mercado para trazer dados para dentro, para conhecer mais profundamente possível o consumidor e juntar dados, fazer tagueamento de site, ir atrás de ferramentas de analytics, enfim. Todo esse movimento que foi feito no mercado nesses últimos anos vai ganhar muita maturidade agora. O que eu quero dizer com isso? Vou contar uma história rápida aqui para vocês. Há uns anos atrás, acho que uns 3 anos atrás, eu dei uma palestra lá no Google, uma palestra organizada pela IAB Brasil, e naquela palestra o tema era dados. E naquela ocasião eu fazia parte do Comitê de Digital Analytics lá da IAB, e eu fui como convidado para falar sobre um tema. E o tema que eu abordei lá era Big Data. O título da palestra, se não me engano, era Big Data, Big Challenges, alguma coisa desse tipo. E ali eu fiz uma provocação no público. Eu falei o seguinte, naquele momento do mercado, há 2 ou 3 anos atrás, as empresas estavam desesperadas atrás de informação. Então todos os investimentos, os esforços que a gente viam era em prol de trazer dados de clientes. E aí eu fiz uma provocação da seguinte forma. Eu perguntei ali para o público bastante qualificado daquele evento se realmente era um movimento que eles achavam sustentável. E por que eu perguntei isso? Naquele momento eu já tinha uma visão e já imaginava que o que aconteceria? As empresas de fato conseguiriam trazer muitas informações dos clientes, informações de navegação vindas, por exemplo, das ferramentas de Web Analytics, dados transacionais vindas da própria ferramenta de Analytics, ou então de uma ferramenta do RP ou de uma ferramenta terceira, dados terceiros, dados de parceiros, dados comprados para enriquecimento de base, enfim, eu imaginava que realmente as empresas conseguiriam cumprir bem essa etapa e trazer esses dados. Mas a minha provocação ali era, quanto
desses dados realmente eram relevantes, o porquê as empresas estavam atrás desses dados. E tem muito a ver com aquele exemplo, e até o vídeo que eu fiz algumas semanas atrás, ou semana passada, que era sobre planejamento estratégico de marketing e desdobramento tático. Esse é um exemplo clássico de quando a coisa é feita inversa, o problema que ela traz. Nesse momento, as empresas não entendiam muito por que trazer dados. Foi entendido um movimento do mercado, todo mundo indo atrás de informações, e as empresas simplesmente seguiram esse caminho. Isso é o que? Trazer dados de N fontes é um desdobramento tático, é uma ação tática. Quando na verdade o que as empresas deveriam estar pensando é para que eu preciso de dados e quais dados eu preciso. Então um exemplo aqui, eu preciso de dados para recomendar melhores produtos para os meus clientes, para fazer com que eles tenham uma melhor experiência quando acessarem algum canal digital meu, eu recomendar melhores ofertas para eles. Isso é um ponto. Então quais dados eu preciso? Mas não foi dessa forma que foi pensado. E qual que é a consequência disso? A consequência foi muitos dados em silos, muitos dados que não são normalizados, que não é possível cruzar essas informações, que não é possível tirar um insight e realmente ativar esses dados em benefício do negócio. Então a tendência que eu vejo para esse ano é essa, principalmente o amadurecimento da profissão de cientista de dados, que tem ao longo dos últimos anos entrado muito dentro do dia a dia das áreas de negócio, mas agora esse cientista de dados não mais com uma visão muito analítica, muito matemática, mas com uma visão mais analítica voltada para negócio, para geração de negócios. Então eu vejo a partir agora desse ano o amadurecimento desse profissional, o amadurecimento dessa área e as empresas não mais trazendo dados de tudo quanto é canto, mas pensando antes e principalmente colocando esses dados realmente de uma forma que ele possa ser ativável, de uma forma onde eu consiga criar uma visão única do cliente, que eu consiga entender melhor meu portfólio de produtos, que eu consiga entender melhor o mercado e meus concorrentes. Então agora vai ter realmente um amadurecimento em por que é importante ter dados e como eu uso esses dados e principalmente onde eu armazeno esses dados. A segunda tendência que eu destaco aqui é muito ligado à inteligência artificial e a machine learning. A gente viu algumas empresas fazerem movimento ao longo desse ano, contratando chatbots, desenvolvendo esse tipo de ferramenta para atendimento, e eu vejo agora ao longo desse próximo ano isso continuando. Acho que vai também amadurecer essa questão de inteligência artificial, como que robôs e machine learning pode ajudar as empresas e os clientes, mas dessa vez eu coloco um ingrediente a mais. Eu acho que esses bots não mais vão ser apenas ferramentas para atendimento, mas principalmente vão ser ferramentas transacionais. Eles vão deixar de ser um chat para atender o consumidor em relação a algum tipo de dúvida ou algum tipo de problema, para realmente se tornar um bot transacional, se tornar um canal onde os consumidores poderão fazer transações a partir de linguagem natural. Então lá fora, por exemplo, eu vi um case muito interessante este ano, que era um case que juntava chatbot com a Alexa da Amazon, e as pessoas quando chegavam em casa, por exemplo, com fome, só por comando de voz ela falava: Alexa, gostaria de uma pizza. E a Alexa era conectada via app em um desses fast foods famosos lá dos Estados Unidos, e aí chegava a pizza para o cliente lá em poucos minutos. Então não era necessário fazer uma ligação, não era necessário conversar com o atendente, era simplesmente: Alexa, quero uma pizza. A Alexa perguntava o sabor, informava o preço e o prazo de entrega. Simplesmente isso. Então eu vejo chatbots evoluindo nesse sentido, tanto para linguagem escrita, né, para digitação, quanto para linguagem também falada. E aí a gente fica na expectativa de quando a Siri também vai abrir o seu SDK para desenvolvimento de aplicativo por comando de voz também. Quem sabe não é esse ano. A terceira tendência que eu gostaria de colocar aqui para vocês, ela tem a ver com o que eu acredito muito, e isso aí eu já coloco como um desejo, nem tanto como um movimento de mercado, apesar que existe um movimento ligado a isso, que é o surgimento do profissional de tecnologia de marketing. É algo que eu acredito muito. A tecnologia está muito ligada ao marketing, principalmente ao marketing digital, e eu não vejo mais um profissional de marketing digital ser só uma pessoa de negócios. Eu acho que eu vou fazer um vídeo depois destacando o que eu considero o perfil perfeito de um profissional de marketing, mas de alguma forma um profissional de marketing que vai ter que combinar o conhecimento de negócios com conhecimento em psicologia, neuromarketing, esse tipo de coisa é muito importante, conhecimentos matemáticos e analíticos são fundamentais, e também conhecimentos em tecnologia. Então eu acredito que agora, a partir do ano que vem, já teve algum movimento esse ano, mas
mais forte o ano que vem e nos próximos anos, a gente vai ver esse profissional se desenhando mais. Então vai ser um profissional híbrido entre marketing e tecnologia, e é um profissional que com certeza vai agregar muito ao negócio e muito às empresas. Peraí que eu não... caramba. Para encerrar a nossa lista hoje, uma última tendência que eu realmente acredito que está mais do que na hora disso acontecer, e devido a esse aquecimento no mercado, eu acredito que o ano que vem isso possa vir a se tornar realidade, que é as empresas realmente pensando em Customer Experience. Não mais isso se tornar uma buzzword, um tema de palestra, como a gente viu ao longo desses 2 últimos anos, mas de fato se tornar uma preocupação das empresas. Por que eu coloco dessa forma? Muitos vão perguntar, as empresas se preocupam com isso, é um tema realmente relevante, as empresas têm feito ações, e de fato as empresas têm feito movimentos, mas eu acho que a gente precisa tornar o marketing de experiência mais tangível, realmente permitir com que os clientes se tornem não mais receptores da mensagem, mas que participem do processo de comunicação, do processo de produção, do processo de precificação, por que não? Eu acredito muito que as empresas, a partir desse ano, vão tentar estreitar esse relacionamento e trazer para próximo o cliente para um diálogo. Então, é uma tendência que ela é quase que inevitável. É um chamado do consumidor, o consumidor quer participar, o consumidor ele está utilizando as plataformas digitais para tentar se aproximar das empresas. Falta o movimento da empresa em receber isso de maneira mais aberta, de maneira mais transparente e realmente dando a resposta de volta. E não estou falando aqui de atendimento, estou falando realmente de construir junto, de trazer o consumidor como parte do processo. Então é isso, pessoal, essas são as tendências que eu acredito que vão estar em alta no próximo ano. Se você imagina alguma outra tendência, deixa aqui nos comentários. Aproveite também, já se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo e ajude a gente a crescer o canal. É isso, pessoal. Fui!